Oi, sexto B. Vamos lá, né? Eu precisei gravar esse vídeo aqui para a gente poder dar sequência nas nossas aulas, ok? Conforme segue o recadinho para vocês. Então, pega a sua apostila e vamos a começar, né, esse módulo 6, certo? Módulo 6, na página de abertura, você vai olhar aí que tem duas pessoas lavando as mãos, certo? E tem como título lá em cima, composição da matéria, ok? Então, para a gente poder continuar essa aula, eu só vou relembrar com vocês o que é matéria, tá bom? Porque a gente vai precisar desses termos para seguir o nosso conteúdo, né? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é uma definição muito tradicional, né? Só que toda vez que a gente fala que tem massa, está se referindo a tudo aquilo que pode ser medido. E a gente mede utilizando uma balança, né? Agora, o volume é que ela está mostrando quanto de espaço aquela matéria está ocupando, ok? Então, isso é matéria. A gente está estudando isso em aula, você vai lembrar, a gente já está pegando esses termos, mas só para relembrar e daqui você poder continuar, tá bom? Vira a sua página aí na apostila e você vai para a página 329, ok? Onde você tem aí substâncias puras e misturas. E olha só, acompanhe o texto aí. Se você recebesse, por exemplo, a tarefa de analisar o líquido azul contido no recipiente ao lado, uma das primeiras ações recomendadas seria definir exatamente qual é o objeto da sua análise, quais são os seus limites. No caso do líquido, não seria necessário considerar o ar que está ao redor dele ou o frasco no qual ele está contido. Então, assim, depois que você definisse a porção a ser estudada, certo? Então, o líquido dentro desse copo, né, dentro desse recipiente de vidro, a gente vai dizer que o líquido azul é seu sistema, tá bom? O líquido azul é seu sistema. Agora, o que é sistema? Acompanha aí do lado, embaixo, certo? Logo, um sistema ele pode ser definido como a porção de matéria, certo? Que foi escolhida para ser estudada. Então, assim existem diversos sistemas dependendo do que está sendo analisado. Então, foi dada uma tarefinha para você, olha, analise esse líquido. Aí você fala, que líquido? Esse é azul? Isso mesmo. Ah, então tá bom, o líquido azul é o meu sistema. Eu vou estudar sobre essa composição, do que ele é feito, né? O que tem ali para ele ser azul. Esse é o seu sistema, certo? De maneira geral, o que é sistema? Grifa aí na sua apostila. Porção de matéria que foi escolhida para ser estudada. Aqui é um líquido, mas pode ser um sólido, pode ser qualquer coisa, ok? Continuando nessa mesma página, você tem algumas imagens, né? Joaninhas, você tem uma imagem aí do Sol. Cada coisa que está sendo estudada é o sistema, ok? Então, porção de matéria a ser estudada é o seu sistema, ok? E nesse caso, o líquido azul é o sistema. Então, como eu falei, a joaninha é um sistema, certo? As joaninhas, todas elas juntas, né? É o sistema. O Sol, sendo estudado, é o nosso sistema. E aqui você ainda tem nessa mesma página várias amostras de solo, ok? Onde cada solo que está dividido aí é um sistema que a pessoa responsável por eles vai estudar, ok? Então, sistema, uma matéria que eu vou estudar, uma porção delas, uma quantidade delas, ok? E de acordo com a composição, tá bom, desse sistema, a gente pode classificar esse sistema em uma substância pura ou em uma mistura, tá bom? Tudo vai depender do que ele é feito, o que esse sistema está me mostrando. Então, nós vamos classificá-lo de duas maneiras. Vira a página aí da sua apostila. Substância pura, ela pode ser chamada simplesmente de substância. Então, quando a gente fala assim, é uma substância, a gente entende que estamos falando de uma coisa só, tá bom? Substância, tá bom? E substância pura é o que, então? É uma porção de matéria com propriedades constantes. Lembra que a gente está estudando isso? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Lembra que não importa a quantidade, a temperatura de fusão é sempre a mesma, a temperatura de ebulição é sempre a mesma, densidade não muda, né? Aquele cálculo que a gente aprendeu a fazer. Então, isso é uma substância pura. Independente da porção que você pegar, esses dados, essas propriedades, elas vão ser sempre as mesmas, ok? Agora, exemplos de substância pura. Então, nós temos aí
Açúcar, certo? Açúcar, não importa se você pega uma colher de açúcar, uma xícara de açúcar, o pacote inteiro, é açúcar, tá? E tá representado aí tanto no granuladinho quanto nos cubinhos, certo? Água. Água é sempre água, a não ser que você adicione alguma coisa, mas estamos falando da água. Água é sempre água, é uma substância pura. E embaixo dá para você perceber, né, que é sal, por conta do saleirinho que está sendo utilizado, né? Então, sal, sempre sal, é uma substância pura, ok? Agora, lembra da outra definição de sistema, que pode ser substância pura, mas também pode ser uma mistura. Mistura tá fácil você saber o que que é, né? Então, mistura é uma porção de matéria formada pela junção, né? Você está colocando junto, você está misturando duas ou mais substâncias. Então, quando você mistura água, que é uma substância, com sal, que é outra substância, você está fazendo uma mistura. A mesma coisa, água com açúcar. Você está fazendo uma mistura, certo? Acho que isso tá tranquilo para vocês, né? Olha só aqui. Opa, e agora? Isso aqui é um exemplo, certo? Aqui está mostrando para gente que tem água destilada. Opa, o que será que é água destilada, né? Então, olha a definição aí. Água destilada é aquela água que passou por um processo de purificação, no qual foram retirados todos mesmo, tá? Todos os sais minerais e qualquer outra substância que de repente possa estar ali, certo? Então, uma água purinha, só H2O mesmo, né? Então, o que será que é isso daqui? O sistema 1, certo? Que é a água destilada, ele é formado por uma única substância. Que substância é essa? A água destilada, que apresenta propriedades constantes. Então, temperatura de ebulição a 100 graus, isso a nível do mar. Densidade de 1 grama por ml, isso a 20 graus Celsius, tá bom? Esse é um sistema que é uma substância pura, formada apenas por água. Então, deixando bem claro isso daí para vocês. Nós temos outro exemplo aqui, olha só. Sulfato de cobre. O que será que é o sulfato de cobre? O sistema 2, ele é formado pelo sulfato de cobre, que tem propriedades constantes e características como temperatura de fusão a 110 graus e só o nível do mar. Então, não importa uma porção pequena de sulfato de cobre ou muito sulfato de cobre, ele tem essas características constantes. Então, como que a gente vai classificar isso daqui? Substância ou mistura? Então, também é uma substância pura, só tem sulfato de cobre, certo? As propriedades estão se mantendo constantes nesse material, ok? Agora, olha aqui. O sistema 3, ele está sendo formado por sulfato de cobre dissolvido em água destilada. Então, a resposta, acredito que você já está aí falando qual que é, né? Então, o sistema 3 é constituído por duas substâncias, sulfato de cobre mais água destilada. Então, esse sistema ele não tem propriedades constantes e muito menos bem definidas, certo? Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, não está bem definido, porque depende tudo de quanto sulfato de cobre eu coloquei, quanta água eu estou adicionando. Dependendo da quantidade de cada uma das coisas misturadas, de cada uma das substâncias, esses fatores vão mudar, essas propriedades vão mudar. Então, como que eu classifico esse sistema? Claro, né? É uma mistura, ok? Agora, vira a página aí da sua apostila, acompanha aí, página 331, certo? Tem uma tabelinha aí para você acompanhar. Os materiais encontrados na natureza, ou materiais que são produzidos pelo homem, na grande maioria, tá bom? São misturas. Então, olha só, o ar que a gente respira aí, que está na atmosfera, a gente sabe que tem gases muito, né, necessários para a nossa respiração, tem o gás oxigênio, né? Mas a gente também sabe que tem poluição, que tem outras coisas, então é claro que é uma mistura, certo? Água do mar. Água do mar? Água do mar a gente sabe que é uma água salgada, então é claro, também é uma mistura, porque água é cloreto de sódio, tá? E aí você tem outros exemplos, o aço, o leite, ouro, tá? Só que o ouro 18 quilates, é uma mistura aí de ouro com cobre, com prata em proporções específicas, né? Bronze, o gás, aquele gás que vem dentro do botijão que a gente usa para cozinhar, né? Ele é uma mistura de dois outros gases, tá bom? Então, são misturas que a gente conhece aí
que estão disponíveis para a gente, ou na natureza, ou obtidas através da produção pelo ser humano, né? Então, ó, aqui eu fiz um resuminho para vocês, certo? Ó, sistema. O que é sistema? Sistema é uma porção de matéria que eu vou estudar, certo? Pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás. Estou estudando aquilo, estou obtendo informações sobre aquilo, aquilo é um sistema. Sistema pode ser, classificado de acordo com a sua composição. Ele pode ser classificado de duas maneiras, lembra? Pode ser classificado como substância pura e pode ser classificado como mistura. Na substância pura, claro, eu só tenho uma única substância ali. Mistura, eu tenho duas ou mais substâncias, certo? Fiz uma mistura, eu adicionei, né, uma coisa à outra e fiz uma mistura, certo? Agora, você vai precisar, né, depois que eu explicar, você vai precisar dar uma pausa nesse vídeo para você conseguir responder essas duas questões que estão na apostila. Mas antes, escuta aí essa explicação. Essa atividade fica na página 332, certo? Está indicado aí no finalzinho do slide, né? Então, olha só. Primeira perguntinha da atividade 1. O ar atmosférico de uma região montanhosa, o ar livre de poluentes, vem a pergunta, ele é constituído por uma substância pura ou por uma mistura, tá? Repara na informação, tá falando do ar atmosférico, mas coloca uma informação, ele é livre de poluentes. Será que realmente ele é uma substância pura? Será que ele é uma mistura? Então você vai responder o que você acha, mas você vai justificar para colocar a sua opinião, certo? Questão 2 tem assim: um estudante fez a seguinte afirmação. Olha só podemos consumir água mineral, por quê? Porque ela é uma substância pura. Só que analisando o rótulo de uma água mineral, certo? Apresentado ao lado, vocês estão vendo aí? Você concorda com a afirmação desse estudante? Ou você não concorda? Então você vai colocar a sua opinião e vai justificar por que você concorda ou por que você não concorda com ele, certo? Vai resolver o exercício? Beleza? Dá uma pausa no vídeo, pensa sobre essa resposta e aí você continua, tá bom? Mas primeiro responda a esses dois exercícios. Você não vai perder muito tempo, não. O vídeo vai ficar bem curtinho, pode fazer com tranquilidade, ok? Beleza, né? Você já respondeu? Parou o vídeo, né? Colocou sua opinião, pensou um pouquinho. Então vamos seguir. Olha só. Eu coloquei aqui as duas, né, as respostas desses dois exercícios, mas vamos comentar sobre eles, né? Então, o ar atmosférico de uma região montanhosa, que é livre de poluentes, é uma substância pura ou é uma mistura? Então, independente de ser livre de poluentes, né, que o exercício quis dar uma colaborada aí, ar é ar. Ar sempre vai ser uma mistura de gases, tá? Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, gás argônio. Ar é ar. É sempre uma mistura, tá bom? Então, olha a resposta que tá aí. O ar, mesmo sem a presença de poluentes, é classificado como uma mistura, pois ele é constituído por mais de uma substância. E aí os exemplos de alguns gases encontrados, certo? Questão 2. Um estudante ele fez lá a afirmação, né? A gente só pode beber água mineral porque ela é pura. Só que quando você olha a composição, né, do que tem na água mineral, naquela garrafinha que você compra no mercado, né? Tá escrito que tem, olha aqui, tem bário, bicarbonato, brometo, cálcio, são todos sais minerais que existem ali, certo? Então, olha só como que está a resposta. Espero que você tenha respondido que a água mineral não é uma substância pura, certo? Porque está mostrando que nesse rótulo tem muitas substâncias adicionadas a essa água mineral. Tem sais minerais ali, ok? Tem uma lista grande desses sais minerais. Então, é água saudável, sim, precisamos ingerir, e é uma água com sais minerais, importantíssimo, ok? Então, terminando os exercícios, certo? Continuando na nossa página 332, certo? Tem aí sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Esse é o nosso título, certo? Então, uma outra maneira de classificar o sistema é observando o seu aspecto visual, ok? Então, sistema, a gente vai lembrar que pode ser uma substância pura ou uma mistura, ok? Mas, olha só,
Se ele tiver um aspecto uniforme, mesmo ao microscópio, o microscópio você sabe que vai olhar detalhe por detalhe desse material, né? E se mesmo olhando no microscópio você vê que é uma coisa só, né? Um aspecto uniforme, então a gente chama esse sistema de homogêneo, certo? Homogêneo, tá tudo igual. Agora, se tem um aspecto que não é uniforme, você olha de um lado, tem uma cor. Você olha do outro, outra cor. Ou uma textura, ou tá mais opaco, o outro tá mais brilhante. Não sei, tem diferença? Então a gente chama de sistema heterogêneo, certo? Tem que memorizar esses dois nomes. Homogêneo, porque tá tudo igual, certo? Não importa onde você olha, dentro daquele sistema, tá tudo igual. Heterogêneo? Não é igual. Alguma parte está mostrando alguma diferença, ok? Então, dois exemplos aqui. Sistema 3, que está mostrando aí que é o sulfato de cobre dissolvido em água, e o sistema 4, que é água e areia. Dá para ver bastante diferença, janeiras, né? Então, olha só, no sistema 3, não dá para você diferenciar a água do sulfato de cobre, mesmo no microscópio, tá? Tá tão bem dissolvido esse sulfato de cobre que é uma coisa só. Então, aqui a gente classifica como homogêneo. Eu estou olhando e estou vendo uma coisa só, em todo o meu sistema. No sistema 4, é claro que dá para ver a areia separada da água, né? Então, esse caso é um exemplo de sistema heterogêneo. Eu olho para esse recipiente de vidro, eu estou vendo, estou muito na cara que a areia está embaixo, a água está para cima. Então, é um sistema heterogêneo. Eu consigo diferenciar as duas substâncias que estão misturadas ali, certo? Então, é um sistema heterogêneo formado pela mistura de duas substâncias em que eu consigo distinguir aonde estão as duas. O sistema 3, que é água com sulfato de cobre, também é uma mistura, mas é uma mistura que eu não consigo diferenciar nada. É homogênea, certo? Agora, fases de um sistema. Que é uma fase? Fase é cada região, tá? Do sistema. Só que é cada região homogênea. E ela precisa apresentar as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. Então, você tem aí o exemplo de água com óleo. Facinho, você consegue fazer isso em casa facinho, você consegue ver que o óleo não se mistura com a água. E você consegue ver o óleo aonde ele está, e você consegue ver a água onde ela está. E você consegue definir muito bem, né? Então, a primeira camada é óleo? Ótimo, é uma fase, tá? Embaixo é água? Isso, é outra fase. Então, essa é uma mistura, esse é um sistema com duas fases, certo? Olha outro exemplo, uma mistura de água, óleo e areia. Dá para ver muito claramente essas três substâncias misturadas, né? Então, eu tenho três fases. A fase em que está o óleo, a fase em que está a água e a fase em que está a areia. Eu consigo definir muito bem, tá? Então, fase é cada região homogênea de cada um desses sistemas, certo? Então, de novo, mais um resuminho. Sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, certo? Agora, nós falamos que eles são monofásicos. Opa, mono, fásico, fase. Então, o sistema homogêneo, ele tem uma única fase, certo? Olha o exemplo do sulfato de cobre. Tem uma única fase, eu só vejo uma única coisa. Eu sei que é uma mistura, mas é uma mistura que está me mostrando uma única coisa, certo? E o sistema heterogêneo? Poxa vida. Eu mostrei uma imagem anterior que tinham duas fases, o outro tinha três fases. Então, ele tem mais de uma fase. Se ele tem duas fases, olha o nome, ele é bifásico, certo? Bi, dois, fase, ok? Bifásico. Se ele tem três fases, olha o exemplo do bifásico lá em cima, né? Se ele tem três fases, trifásico, certo? Três e fásico de três, de fases, ok? Será que pode ter mais fases? Será que eu consigo fazer uma mistura com mais fases? Olha só, consigo. Polifásicos. Onde o poli, né, polifásicos, é porque está indicando que são muitos, né? Muitos. Esse prefixo você vai ter ele presente até em outras disciplinas, né? Em outras palavras também.
muitos, então polifásicos. Então vão ter 4 fases ou mais que 4 fases. Vamos ver o exemplo que está aqui. Nossa, quantas fases tem aqui? Certo? Tem mais que 4, ok? E todas elas é possível visualizar muito bem, muito nitidamente quais são essas fases, ok? No fundo ainda tem um anel, que é mais uma fase, ok? Fases escondidas de uma mistura. Como será que é isso daqui? Então, peraí. Essa informação você não tem na sua apostila, tá bom? Eu coloquei porque é muito importante e às vezes tem algumas pegadinhas sobre isso nos exercícios, né? Então, olha só. Algumas misturas heterogêneas, certo? Não são facilmente identificáveis. E se a utilização de um microscópio, não dá para você visualizar, tá bom? Sem a utilização de um microscópio. Então, você olha o leite. O leite. Então, o leite, quando você olha você olha simplesmente um copo com leite, você olha e você fala, é homogêneo. Claro, só tem leite aqui. Mas quando olha no microscópio, percebe-se coisas ali. Não é uniforme, não é uma coisa só. Percebe-se que tem água, proteínas, tem gordura. Então, com os nossos olhos, simplesmente, é homogêneo? É. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque para a gente considerar homogêneo, tem que ser uma mistura que tanto apenas com os nossos olhos, né, é homogênea, mas ao microscópio também, tá bom? E o sangue também é outra situação. Quando a gente olha o sangue, parece que é homogêneo, certo? Mas não. Quando olha no microscópio, você consegue diferenciar tipos de células ali. Então, o sangue também é uma mistura heterogênea, porque com o microscópio desfaz aquilo que a gente simplesmente acha, tá bom? Tome muito cuidado com isso. Ainda agora, né, voltando para a nossa apostila, página 335, você tem essa área aí do olho vivo, né? Então, soluções. Como vimos anteriormente, um sistema ele pode ser classificado de acordo com a sua composição. Ele pode ser uma substância pura ou ele pode ser mistura. E o aspecto visual, né, olhando assim, a gente pode classificar em homogêneo ou heterogêneo. Agora, essas classificações são independentes. O que é isso? Um sistema ele pode ser homogêneo formado por uma única substância, como a água. Ou ele pode ser homogêneo formado por uma mistura, como um chá que foi coado. Ele pode ser heterogêneo formado por uma única substância. Então, água com gelo, eu consigo olhar e ver a água líquida e a água sólida, certo? E é uma única substância, tudo é água, só que eu consigo ver 2 fases, tá? Ou heterogêneo, por uma mistura como água e areia. De todas essas combinações, apenas uma delas recebe denominação própria, tá? Que é solução. E solução é definida como uma mistura homogênea. Então, o sistema homogêneo formado por água destilada e sulfato de cobre, apresentado lá no comecinho do módulo, durante todo este módulo, também pode ser chamado de solução, tá bom? E tem o exemplo aí do cachorrinho, né? Ele está tomando soro. Então, uma solução muito utilizada é o soro fisiológico. Ele é composto de água, claro, e alguns sais que podem ajudar na reidratação de pessoas e de animais doentes. Mas quando a gente olha, é homogêneo, mas a gente sabe que é uma mistura, então a gente chama de solução, certo? E só para encerrar, né, a nossa aula e as nossas atividades, tem mais uma perguntinha aí. Você vai colocar a sua opinião. Um colega de turma fez a seguinte afirmação: olha só, uma mistura de água e sal de cozinha é sempre homogênea. Agora, você concorda com essa afirmação? Se você concorda, coloca que sim e explique o motivo. E se não, também coloque que não e explique o seu motivo. Para você responder, não vai ser tão rápido assim. Então, dá uma pausa no vídeo, responde e depois a gente finaliza essa aula e finaliza esse módulo, ok? Deu uma pausa, respondeu? Então, vamos seguir. Olha a resposta. Uma mistura de água e sal de cozinha é sempre homogênea? Olha o que eu coloquei. Espero que você não tenha concordado com essa afirmação. Por quê? Depende da quantidade de água e sal misturados. Caso você coloque muito sal, o sal vai ficar tudo no fundo.
e você vai conseguir ver o que é sal, o que é água. Agora, se você colocar bem pouquinho sal, vai estar misturado? Vai, mas ele vai se dissolver e você nem vai perceber. Então, é uma resposta que diz, depende da quantidade da mistura que eu estou fazendo, certo? Seguindo, o que você vai fazer agora? Você vai resolver os testes que estão na página 336. Você vai fazer a tarefa de casa da página 337. Dúvidas, anote, tá bom? E na nossa aula, que é sexta-feira, eu vou corrigir com vocês os testes, a tarefa de casa e esclarecer dúvidas que caso você tenha tido, certo? Bons estudos e a gente se encontra agora sexta-feira, ok? Até mais, pessoal.